Olá, meu amigo, tudo bem? Bom, vamos continuar. Você que acompanhou ontem o nosso Corujinha, nós tivemos infelizmente um problema lá no nosso escritório com a interrupção da energia. E aí faltaram alguns comentários, beleza? Então esse nosso vídeo ele tem por objetivo terminarmos a nossa resolução. Bom, a proposta dessa nossa revisão foi comentar a prova da Prefeitura Municipal de Salvador. Uma prova de 15 questões de língua portuguesa, muito interessante, porque ela contempla ali assuntos muito estratégicos para uma revisão, para uma reta final, para você que vai fazer o concurso da Politec, você que vai resolver questões da FGV. Aí eu falei das primeiras, deixa eu voltar aqui. Primeira, a gente fez até a décima, né? Fizemos até a décima. Então, a 11ª questão é uma questão de concordância. 11ª questão, uma questão de concordância verbal. A questão fala assim: assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais, né? Então, ela é uma questão de concordância envolvendo porcentagem ou percentagem, né? A gramática aceita as duas formas. Como é que se dá? Eu quero que você lembre que sempre o 0 e o 1 ele leva para o singular. Ele concorda no singular, o 0 e o 1. Então, se eu disser assim, 1% da população... Primeiro, eu vou nem falar sobre a expressão. Primeiro, eu vou falar só da porcentagem. 1% votou, 2% votaram. Já começou a pegar a ideia? 1% concorda, 5% discordam, ou seja, quando for um singular, mais de um plural, verbo no plural. Se for zero, singular também, 0,9%, porque 0,9 é 1, né? Não chega a 1. 0,9% disse, 0,9% declarou o voto. 0, aí se for 1,9 declararam, entendeu? Porque 1,9 já é mais de 1. 1,9 declararam. Essa é a regra. Agora tem uma pegadinha ali quando tem uma expressão depois da porcentagem. Se eu falar assim, 1% dos eleitores, aí a concordância, a gramática admite a concordância com eleitores. Então, 1% dos eleitores declararam, né, é uma concordância atrativa. É só nesse caso, quando tem uma expressão no plural, depois da porcentagem, a gramática admite, né, que o verbo fique no plural, mesmo a porcentagem estando com 0 ou com 1. E a gente tem que ter o cuidado, né, que pode haver uma concordância com o termo mais próximo. Na 11ª questão, está escrito assim: no Brasil, apenas 1% tem tudo. Ele pede para marcar errada, a errada é exatamente essa letra A. Né? Por que tem tudo está errado? Aí tem outra regra. Olha como essa questão foi perigosa, né? Você teria que lembrar da regra de concordância que eu acabei de explicar: 1% singular, né? 1% tem tudo, singular. Aí você teria que lembrar como é que escreve o verbo ter no plural e no singular. Né? Os verbos ter e vir, eles têm uma regra bem específica. Os verbos ter e vir, quando eles vão para o plural, eles têm acento circunflexo. Então, os verbos ter e vir no plural recebem acento circunflexo. Então, eu digo assim, eles têm com acento circunflexo e no singular ele tem sem acento. Então, fica, no Brasil, apenas 1% tem tudo sem acento. Assim que deveria estar correto. Aí está com acento na 11ª questão. Então está errado, porque 1% singular deveria estar sem acento. Beleza? Questão boa, viu, pessoal? Questão boa. 11ª letra A. 12ª questão. Vamos lá. Eu ainda estou com um aspecto assim de sono, né? Porque a aula foi até tarde ontem. Hoje de manhã eu já acordei para fazer um monte de outras coisas. Né, a gente está nessa correria de sempre. 12ª questão. Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo maior deveria ser trocado por outro mais adequado. Questão muito boa, uma questão que envolve seleção vocabular. O vocábulo maior deveria ser trocado por outro mais adequado. Aí a resposta correta é a letra C. Né? A letra A diz assim,
ônibus maiores foram comprados esse mês. Maiores, né? Tá certo. B, os maiores prejuízos foram para a indústria. Os maiores prejuízos, tá certo. Agora, quando ele fala na letra C, maiores informações na Secretaria de Fazenda, a gente vê muitos jornalistas usando esse maiores nesse contexto, e não é muito técnico, né? Existem expressões melhores. Por exemplo, maiores informações. Maiores, né? É melhor usar mais informações, mais com I, claro, né? Outras informações, né? Daqui a pouco outras informações, daqui a pouco mais informações com o repórter e tal. Maiores informações, parece que existem informações menores, né? Então a 12ª, letra C. Aí vem a 13ª questão boa para analisar. A 13ª é uma questão para analisar imagem, né? Texto iconográfico. Assinale a opção que indica uma manchete adequada ao seu conteúdo. Aí, o que você percebe na imagem? São vários lápis, né? Cercando uma bala, né? Uma munição, né? Uma munição. E a munição está com mãos ao alto, né? Aí os lápis cercando. Interessante a imagem. Aí ele fala assim, assinale a opção que indica uma manchete adequada para esse conteúdo. A letra A, balas perdidas matam crianças na escola. Seria uma manchete? B, a educação é uma arma contra a violência. C, todos contra a liberdade das armas. Todos contra, mas são lápis, né? São lápis apontando. Estudantes reagem com violência. Apontar um lápis, né, para uma munição seria contra a violência. Letra E, escolas públicas em perigo. Né? Como a gente percebe os lápis cercando, né, fechando ali a munição, e a munição, né, rendida, a melhor manchete, claro, seria a educação é uma arma contra a violência. Né? E a melhor arma contra a violência é a educação. São os livros, né? Vamos lá por isso que na 13ª, letra B. 14ª questão. Leia o texto a seguir. Por todos os povos deste planeta... por que todos os povos deste planeta gostam de futebol? Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada, é acima de tudo uma grande metalinguagem. Isso quer dizer que o seu significado ou sentido é explicado por seus próprios movimentos, entendido por quase todos, independente da classe social, cultural ou econômica. Luiz César Saraiva Feijó, Futebol Falado. Segundo o conteúdo do texto, assinale a opção que mostra a melhor resposta para a segunda inicial. A melhor resposta para a segunda pergunta inicial. A segunda pergunta inicial, por que todos os povos deste planeta gostam de futebol? Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem e tal. Entendi. Letra A, por ser uma linguagem gestual. B, por ser uma linguagem decodificada facilmente. Letra C, por ser uma grande metalinguagem. Letra D, por ter seu significado explicado a todas as classes. Letra E, por não necessitar de explicação dos próprios movimentos. O texto da questão 14. E aí, meu amigo, assim vai ser durante a sua prova no domingo. Leia com atenção, esteja concentrado, esteja descansado, né? Para você poder fazer uma boa prova. Aí você volta e lê de novo o texto. Se você lê o texto, viu as questões, volta a ler o texto de novo. São vários textos, é uma prova de muitos textos, né? O texto fala assim, por que todos os povos deste planeta gostam de futebol? Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada, além de ser uma linguagem gestual, olha aqui, é uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada. Olha aqui a nossa resposta. Segundo o conteúdo do texto, assinale a opção que mostra a melhor resposta para a pergunta inicial. Segundo, assinale que mostra a melhor resposta. A melhor resposta para a pergunta inicial. Qual é a pergunta inicial? Por que todos os povos gostam? Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada, é, acima de tudo, uma grande metalinguagem. Olha, aí vem a letra A. Segundo o texto, assinale a opção que mostra a melhor resposta para a pergunta inicial. Por ser uma linguagem gestual, né? Além de ser uma linguagem gestual, letra B, por ser uma linguagem decodificada facilmente. A letra C, por ser uma metalinguagem, por ter significado explicado. Pessoal, você percebe que a
que o texto todo ele passa por essa questão de ser uma linguagem fácil de ser decodificada. Isso quer dizer que o seu significado, olha, mais uma vez falando sobre o significado, que é fácil de ser decodificado. Olha o texto, olha. Isso quer dizer que seu significado ou sentido é explicado por seus próprios movimentos, entendidos por quase todos, independente da classe social, cultural e econômica. Essa é a resposta. 14ª, letra B. 14ª questão. 15ª questão. Assinale em relação aos componentes do texto anterior, futebol falado, assinale a opção que mostra uma explicação inadequada. Percebe? Olha o que eu chamei a atenção desde o primeiro texto, desde a primeira questão do nosso vídeo anterior. Muito cuidado quando ele pedir para marcar errada, beleza? Muito cuidado quando ele pedir para marcar errada. Percebe que nessa prova ele começou pedindo para marcar errada, e agora na última questão, de novo ele está pedindo para marcar errada. Letra A. A grafia por que no primeiro texto está correta, por tratar-se de uma interrogação. Olha, no início do texto ele começa com porquê separado e sem circunflexo, né? E sem o acento circunflexo, tá certo? Né? Tá no início do texto. Por que todos os povos gostam de futebol? Tá no início do texto, não tem acentuação, né? E tá separado, então tá certo. Muito cuidado quando ele pedir para marcar errada, porque a gente está acostumado a procurar certa, beleza? E se a gente está acostumado a procurar certa, quando a gente lê uma certa, a gente tem uma vontade de marcar a letra A. A grafia por que está correta. Tá correta. A letra A tá certa. Mas ele está pedindo para marcar errada. Entendeu? Preste atenção, o servidor não vai dar essa voada domingo, preste atenção. Letra B. O demonstrativo este em deste planeta está bem empregado, por referência a uma realidade próxima. Ele está bem empregado, vamos ler de novo aqui. Porque todos os povos deste planeta gostam de futebol. Tá certo, está bem empregado por referência a uma realidade próxima deste planeta, do planeta no qual nós moramos, onde nós moramos, né? Ao qual nós estamos nos referindo. Letra C. O pronome demonstrativo isso se refere a um termo anterior. Correto, termo anafórico. Né? O isso ele se refere a um termo que já apareceu, ele é chamado de termo anafórico. Letra C. Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada, é acima de tudo uma grande metalinguagem. Isso se refere a uma expressão que já havia aparecido no texto. Correto, letra C. D. O possessivo seu se refere ao antecedente linguagem. O seu se refere à linguagem? E a letra E, o possessivo seus próprios, tem futebol como referente. Bora ver aqui. O possessivo seu, talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem fácil de ser decodificada, é acima de tudo uma grande meta. Isso quer dizer que o seu significado, o seu se refere à linguagem? Não, o significado do futebol que ele quer dizer. Isso quer dizer que o seu significado, né? Isso quer dizer que o seu significado ou sentido é explicado. Aí ele fala que o seu se refere à linguagem. Não, não se refere à linguagem. Né? Então, a 15ª questão, a errada é a letra D. Essa, né, que você deve marcar. Meu amigo, assim então a gente encerra, né, os nossos comentários dessas 15 questões que nós nos propusemos a comentar com você, que são questões muito interessantes, questões que eu tenho certeza que você, observando cada forma como foi cobrada, você vai melhorar muito aí a sua forma de resolver questões de língua portuguesa da FGV. Um grande abraço, muito sucesso, e a gente se encontra na nossa próxima aula. A gente vai ter mais um encontro até o dia da nossa prova. Se encontra lá. Um abraço e até mais.